Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre planejamento. Olha, para mim, planejamento é essencial para a gente conseguir alcançar as coisas nas nossas vidas. E também, claro, na nossa carreira. Na área de vendas não é diferente. Você precisa trabalhar o seu plano para se superar, atingir os resultados e conquistar cada vez mais os seus clientes e os objetivos que você pretende atingir na sua vida. Para que um planejamento de vendas dê certo, é preciso envolver muita gente, pessoas de diferentes áreas e níveis hierárquicos dentro da sua empresa. Por exemplo, vendas não consegue entregar o resultado sem a logística. Como é que o produto chega no cliente? É o cliente que vai mandar a transportadora? Ou é a sua empresa que vai cuidar da entrega do produto? Ou, por exemplo, o financeiro? O que adianta você prometer as vendas, falar que vai performar bem nos seus resultados financeiros, se a área financeira limitar o crédito dos seus clientes? Quais são as alternativas? Daqui a pouco o seu cliente tem ali uma condição de comprar 30 dias de prazo de pagamento, mas ele bateu no limite do crédito que ele tem com a tua empresa. E aí, se você vai parar de vender? Ou você tem a possibilidade de fazer uma parte dessa venda numa condição antecipada ou à vista? Mas querendo ou não, não dá para ser, o céu é o limite. Você tem que ter o limite do financeiro para entender até onde você pode chegar nas vendas com essa empresa, com esse cliente. Outros exemplos, além de logística e financeiro: produção, planejamento, jurídico, TI, tecnologia da informação. O que eu estou querendo te dizer com todos esses exemplos aqui? Que vendas não faz o resultado sozinha. E você tem que articular com outras áreas, outras pessoas dentro da sua empresa para você construir a solução para o seu cliente e aí sim você entregar o que você está prometendo. As metas SMART, dentro desse sentido, precisam ser comunicadas para todo mundo, todas essas áreas, para a gente garantir que todo mundo conheça as metas e quais são os seus objetivos dentro desse contexto, papéis e responsabilidades. Assim, todo mundo entendendo e alinhado com essas informações, a gente consegue ter mais possibilidades de coordenar as atividades dentro da organização para que todas as coisas, tudo que você prometeu, além dos produtos, dos serviços, dos prazos, da condição de qualidade, tudo isso aconteça para que nós, da área comercial, conseguimos trabalhar com tudo isso para os nossos clientes. Então, vendas entrega tudo isso representando a empresa. A gente aponta, mas só que você depende dessas outras áreas para chegar no resultado que você prometeu para os seus clientes. Então, nesse vídeo aqui, eu quero investir tempo para te explicar como o planejamento de vendas pode ser feito. Basicamente, existem 3 tipos de planejamento: o estratégico, o tático e o operacional. A diferença de cada um deles está relacionada ao prazo que você tem para atingir esses resultados dentro do contexto do planejamento, os níveis hierárquicos que são envolvidos, por exemplo, presidência, diretoria, gerência, supervisão, coordenação, tá? E quais são os impactos das ações que você faz em cima de cada um desses tipos de planejamento. Então, a partir de agora, eu vou detalhar cada um deles. O primeiro deles é o planejamento estratégico. Nesse ponto aqui, ele traz uma visão mais sistêmica da empresa e do negócio. É como se fosse uma visão macro, sabe? E aqui é importante entender como essas áreas da empresa, vendas, logística, financeiro, produção, TI, tudo, como essas áreas se conectam para entregar os objetivos dessa organização, da empresa onde você trabalha. Então, as metas são mais gerais, o que significa que elas não são tão detalhadas e ela precisa ter um foco no longo prazo. Então, um planejamento estratégico para a área de vendas seria um prazo de alguns anos, 2, 3, 5 anos. Para vendas, por exemplo, nós temos que considerar que essa meta é para um médio a longo prazo. Imagina comigo que dentro desse contexto do planejamento estratégico, a sua empresa defina triplicar as vendas em 4 anos. Bom, se a gente resgata a meta SMART, claro, a gente teria que entrar no detalhe aqui, tá? Mas supondo e partindo dessa premissa que a gente tem que triplicar as vendas em 4 anos. Essa é uma meta dentro do planejamento estratégico de longo prazo.
Dentro desse contexto, é fundamental a gente analisar quais são as ações e as estratégias comerciais que vão ajudar a gente a entregar esse resultado dentro desse período. Só que imagina que se eu defino essa meta para daqui a 4 anos, eu não vou olhar só daqui a 4 anos se eu atingir a meta ou não. O acompanhamento, ele tem que ser um tempo reduzido, até para a gente ver se tem que reconduzir a rota para alguma direção que vai ajudar a gente a alcançar mais, a estar mais próximo da conquista dessa meta. Então, é uma meta de 4 anos, mas ao invés de olhar ano a ano, claro, é importante ter uma revisão anual, mas a nossa recomendação é que essa revisão seja trimestral, ou seja, a cada 3 meses você analise quais são os resultados, qual é o desempenho que você tem dentro dessa meta de triplicar as vendas e se você tem que fazer ajustes no meio desse percurso. Daqui a pouco, começando essa análise agora, os próximos 3 meses, ainda não tem muita mudança. Daqui a pouco, fechando o primeiro ano, pode ser que ainda esteja no caminho. Mas, lá pelo segundo, terceiro ano, onde você começa a ficar mais próximo dessa meta, talvez valha a pena dar uma corrigida em algumas estratégias e ações, até porque o mercado ele é muito volátil, podem acontecer mudanças de mercado, dos seus concorrentes, na política, na área financeira, enfim, uma série de fatores que podem interferir no resultado que você está pensando em atingir nesses 4 anos. Depois do planejamento estratégico, o próximo passo é a criação do planejamento tático. Qual a diferença aqui? O planejamento tático é aquele que faz a intermediação entre esse nível estratégico, que é pensando mais no macro, e o nível operacional, que é mais do dia a dia para a gente conseguir conquistar essas metas. Basicamente, esses planos têm o foco de médio prazo, ou seja, não são os 4 anos, é um intervalo de tempo menor. E aí sim a gente tem que entrar com um pouco mais de detalhes do que esse planejamento estratégico para desdobrar essas grandes metas e entender, nesse desdobramento, como a gente chega no resultado. O planejamento tático, ele traduz e interpreta as decisões que vêm do planejamento estratégico, mas aí a gente tem que transformar tudo isso em planos concretos com ações que vão fazer com que a gente chegue lá no resultado que a gente imagina. Então, se a gente tem, por exemplo, esse espaço de 4 anos, daqui a pouco a gente faz, ano a ano, um planejamento tático para entender quais são os desdobramentos, quais são as ações, o que a gente tem que colocar na prática para fazer esse resultado virar realidade. Então aqui é importante você, por exemplo, tem a meta da empresa como um todo, então desdobrar isso e quebrar isso nas unidades de negócio. Por exemplo, vendas no Brasil, vendas no exterior, ou segmento, vendas no varejo, vendas no e-commerce, vendas para o segmento corporativo, o B2B, ou seja, você pega o planejamento macro e quebra isso em unidades de negócio ou canais de vendas para você entender como essa parte vai compor o todo. Já o terceiro tipo de planejamento, que é o planejamento operacional, ele é composto por planos bem mais focados no curto prazo. Então, o que normalmente acontece aqui é que aquele plano que começou com 4 anos, lá do estratégico, depois desceu para o tático, de ano a cada ano, a gente vem para o planejamento operacional e aqui os períodos de tempo são de 3 a 6 meses. Então aqui a linha de raciocínio é em semanas, não num período maior. É importante aqui definir métodos, processos, sistemas e outros recursos que você e a sua equipe de vendas vai utilizar para que a gente consiga atingir esses grandes objetivos que vem no planejamento estratégico. Então aqui, vamos lá, seguindo o mesmo plano. Nós temos que triplicar as vendas em 4 anos. Esse é o estratégico. Aí você vem para o tático e vê, ano a cada ano, quais são as metas que nós vamos trabalhar por canal de vendas, por exemplo. Loja física, loja online e outros recursos, tá bom? Aí você vem para o planejamento operacional e começa a definir. Bom, na loja física, o que a gente vai fazer? Vamos melhorar o nosso portfólio de produtos, a gente vai descontinuar alguns produtos que não vendem e que não tem tanto giro, a gente vai aumentar os preços e melhorar a nossa lucratividade, a gente vai fazer algum tipo de ação promocional para trazer mais esse cliente para dentro da loja e aí aumentar a nossa taxa de conversão. Perceba que aí é muito mais detalhado, esses planos têm muito mais informação do que as etapas anteriores.
Isso vai ajudar a gente a definir também quais são as pessoas envolvidas, quais são as áreas responsáveis e qual é o trabalho de todo mundo envolvido nessa história para definir atividades, funções e divisão de tarefas para todo mundo da equipe. Além, claro, de equipamentos que a gente precisa, de recursos financeiros que são necessários, para a gente colocar tudo isso na prática. Então, imagina o seguinte, você vai fazer uma promoção. Legal. Da onde vai sair o dinheiro para divulgar essa promoção? Essa promoção, mesmo que seja na loja física, você vai trabalhar só vitrine, só cartaz? Você vai trabalhar as redes sociais? Vai usar o mailing para via WhatsApp, Telegram ou outro tipo de aplicativo, disparar mensagens para trazer esses clientes para a loja? Vai contratar um locutor, alguém gritando ali no meio do corredor, da rua, carro de som, faixa, sei lá o que você vai fazer. Mas tem uma série de coisas que não adianta ter a ideia genial e falar assim, beleza, você tem que ter recurso para isso. Então, tudo isso tem, além de precisar de dinheiro para fazer a coisa acontecer, você tem que acompanhar semanalmente tudo que você faz dentro dessas atividades e quais são os resultados que você consegue trabalhar em cima disso. Minha recomendação é que o acompanhamento seja semanal, mas o balanço geral das atividades seja mensal, dentro dos indicadores pré-definidos para você chegar no resultado que você quer. Agora, uma dica importante aqui que eu quero reforçar é que não adianta construir o planejamento e estar lá no papel sem colocar isso na prática. É muito importante você fazer a gestão das metas, entender quais são os objetivos que você tem que atingir, desdobrar isso nas metas SMART, pensando no nível de planejamento que você vai trabalhar para suas vendas, planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. E a partir daí fazer um acompanhamento das metas que você tem definidas dentro desse período de tempo para atingi-las. Então, o que você está fazendo? Quais são as estratégias e ações que você definiu? O que colocou na prática? Quais são os resultados que você consegue trazer? E muitas vezes, esse acompanhamento, dependendo da sua empresa ou do tipo de negócio que ela está envolvida, pode ser um acompanhamento diário. Como é que estão as vendas no dia? Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta? Tem algum impacto no final de semana? Sábado e domingo as vendas normalmente são maiores, em função do histórico, da sazonalidade. Você tem picos de vendas, Natal, Dia das Mães. Você tem alguma data específica que isso aumenta as vendas? Então, é fundamental você fazer esse acompanhamento, que pode ser muitas vezes diário, ou semanal, ou mensal, trimestral, anual. Depende do nível do planejamento que você definiu para atingir essas metas. Aí, a partir disso, com um plano, com as metas, dedicação, trabalho, equipe super motivada, com as ferramentas, aí é contigo. Aí você vai com as metas, vai com o plano e vai para cima. Até o próximo vídeo.